Bom dia, pessoal, um bom domingo para todos. E hoje eu e o Vinícius aqui estamos reunidos para contar uma história bem bonita e um conteúdo hoje todo especial desse domingo para vocês. É um desafio que o Vinícius me fez, que é uma curiosidade dele. Ele gosta muito de futebol e ele sempre ouviu falar, mas não viu jogar. Aí ele quer que eu conte a história do Rei Pelé, né, Vinícius? Posso começar a primeira pergunta? Pode. Quem foi Pelé? Pelé, Vinícius, o nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Ele nasceu em 1940 em Três Corações, Minas Gerais. O que é que você quer mais saber, Vinícius, sobre o rei? Quando ele começou a jogar? Sim, Vini. Ele ainda garoto, a família dele, Vini, mudou para Bauru, no interior de São Paulo. E lá ele era chamado, o apelido dele era Dico. Ninguém conhecia como Pelé, era Dico. E no quintal da casa dele, Vini, na época, bola de futebol não era que nem hoje, na facilidade. Era muito difícil, tinha que mandar fazer a bola no sapateiro. Era bola de capotão que chamava. E o garoto muito pequenininho, ele treinava no quintal de casa, vindo com manga. Ele pegava manga e ficava petecando de uma perna para outra e fazendo embaixadas com a manga. Por isso que ele pegou toda a habilidade e jogando os futebol de rua. E quando os garotos iam separar os times para jogar um contra o outro, ficava a briga e todos queriam que o Dico jogasse no seu time. Porque era um gênio desde muito novinho lá em Bauru. Até que um dia, ele foi jogar, o primeiro time de futebol profissional que ele foi jogar era do BAC. BAC era um time de Bauru. E depois, jogando na base, um empresário viu, achou ele fenômeno e resolveu trazer ele para fazer teste nos clubes grandes de São Paulo. O primeiro clube, no caso, foi o Corinthians. O Corinthians foi. Só que o Corinthians não aceitava negro. Isso. Na época, nós vivíamos, pessoal, da escravatura, dos escravos. E futebol, nessa época, os negros não tinham espaço por causa da escravidão. Então, os clubes grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que era o clube da elite, E o Santos? não aceitava negros. Aí só tinha uma alternativa. Aí só tinha uma alternativa. Levaram ele para o Corinthians, mas por esse problema não teve a chance. E ele não era aquele garoto, era corintiano. Era o time de coração. Aí disseram, vamos levar no Palmeiras. Aí disseram ele, nem leve. O Palmeiras é um time só de italiano. Existe ainda, por causa da escravatura, o preconceito não vai aceitar. Aí disseram no São Paulo. Aí o São Paulo pior, é o clube da elite. Aí o que restou, o Santos. Era um time pequeno, né, da Vila Belmiro, que é do interior de São Paulo, e levaram ele para o Santos. Por incrível que pareça, Vinho, o Santos tornou um dos melhores times do Brasil e do mundo. O Santos tornou um dos melhores times do mundo. Nos anos 50 e 60, Vinho, os dois maiores times do Brasil eram Santos e Botafogo. Eram os dois maiores. Tá vendo? Aí, com maus administrações, decaíram muito os dois, né? Mas tem umas camisas maravilhosas com história linda. O Santos era, em termos de nome, era um nome maior até de que Real Madrid, de que Barcelona. Era requisitado para jogar no mundo inteiro com excursões. Por causa, além do Pelé, do Rei, ainda tinha uma equipe maravilhosa, era uma seleção. Aí o segundo clube que Pelé foi jogar depois do Santos? Depois do Santos, Vini, ele jogou no Cosmo. Ele encerrou a carreira num time dos Estados Unidos, o nome de Cosmo. Ele só jogou em 2 clubes. No Santos ele ficou, pessoal, de 1956 a 74, no Santos Futebol Clube. Para vocês terem uma ideia, no Santos, o Pelé, em 1958, o campeonato estadual tinha muito valor. O campeão paulista valia até mais do que um brasileiro. E em 1958 o Santos marcou no campeonato
158 gols. E o Pelé foi artilheiro com 58 gols. Artilheiro do Campeonato Paulista com 58 gols. Ele chegou a fazer, Vini, 10 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesse ano. Em um jogo só. Em um jogo só. Entendeu? Aí, esse garoto, pessoal, por incrível que pareça, com 16 anos de idade, Vini, ele já era titular da seleção brasileira. Ele foi um dos maiores artilheiros de todas as Copas. Ele ganhou 3 Copas do Mundo. Tricampeão mundial pela seleção brasileira. Ele ganhou por um time do Santos que não tinha esse nome, por incrível que pareça, 2 campeonatos mundial e 3 Libertadores. Esse cara conseguiu ganhar do Boca Juniors numa final dentro de La Bombonera, na final da Libertadores. Ele, Vini, conseguiu o Santos no Campeonato Mundial derrotar o Milan lá e cá. E foi 4-3 no Maracanã. E o Santos foi campeão do mundo em cima do Milan, da Itália. Então, era um gênio. Além todo o esquadrão que o Santos tinha, com jogadores maravilhosos, junto do rei do futebol. E hoje tá velho. Hoje, Vini, ele está com 82 anos, né? 82 anos. Assim, Vini, mostrando a rivalidade paulista, o nosso Corinthians sofreu muito na mão dele. Passou 11 anos sem ganhar do Santos. Foi. E ele deitava e rolava em cima da gente, infelizmente. E teve um jogo, Vini, que a TV Cultura mostrava. O jogo que ficou para a história. E eu assisti esse jogo. Primeiro tempo no Pacaembu, o Corinthians fez 2-0. E quando ia subindo a escada para voltar para o segundo tempo, o goleiro do Santos triste, ele botou a mão na cabeça dele e disse: não esquente não, que eu já estou com a macaca. Fez 4 gols, Vini, virou o jogo para 4-2 no segundo tempo. Era o maior, ele é atleta do século, rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos. Inclusive, Vini, tem uma historinha que seu Pepe foi um grande ponta esquerda do Santos. E uma vez o repórter disse a ele: seu Pepe, quem foi o maior artilheiro do Santos? Ele disse: foi eu. Ele disse: seu Pepe, oxe, você e Pelé. Ele disse: não, Pelé dos humanos foi eu. Pelé não era humano, ele disse, Pelé era de outro planeta. Pelé era de outro planeta. Então, pessoal, quem não conhece a história do futebol, eu aconselho, vocês puxem no YouTube ou vá numa locadora e aluga o filme Pelé Eterno. Aí vocês vão ver, comparar com os jogadores de hoje. Que tem nem diz, filme, né, tem, que nem diz o Neto. Comparar os pés de rato de hoje com Pelé é comparar Jesus com Zé Buchudo. Ele, na época que o futebol, pessoal, eu vejo muitos amigos meus dizer: ah, mas se fosse hoje, que não tem ninguém bobo, Pelé não ia fazer 1.283 gols. Eu digo para eles, Pelé ia fazer mais de 2.000. Eles: por que, Genivaldo? Porque na época não tinha preparação física, bola era de capotão, a chuteira era terrível, feita no sapateiro. Os campos, Vini, eram os campos de várzea, não existia campo, era terrível. E ele fez 1.283. E se esse cara tivesse preparação física, chuteira boa, bola boa e campo bom, o que é que esse cara não fazia? Mais 2.000. Não é, mesmo? Pois é. É isso que eu discuto com as pessoas que dizem que ele não seria o que ele foi. Seria muito mais, porque teria muito mais condições, né? Muito mais condições. É a vida, né? A vida aumenta, cada ano a idade aumenta e hoje está com 82 anos. Pois é. Aí quando chegar a hora, todo mundo vai ter que aceitar, né? Pois é. Ó, pessoal, se vocês que são mais novos, quem são os melhores jogadores que foi visto jogar? No Brasil, Zico. Eu mesmo, na minha geração, o maior camisa 10 que eu vi jogar foi Zico. Na minha geração, mas teve Roberto Rivelino, mais atrás teve o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Na Argentina teve 2 gênios, né, gente? 2 gênios do futebol. O Diego Armando Maradona e o Messi, Leonel Messi. Né? Esses caras também são gênio do futebol. No Brasil teve o bruxo, né? O Ronaldinho Gaúcho.
Não, né? ali era de outro também. planeta. De Ali, outro planeta. Fazia coisa do outro mundo também. ele que inventou a falta por baixo da barreira. Ele teve muitos craques, né? Mas quem não viu jogar, eu aconselho. Alugue Pelé Eterno. Tem um jogador também que é, não sei do país dele, é Gullit. Ah, também é holandês. Gullit, Beckenbauer. Beckenbauer é alemão. Então jogava demais. Mas teve Eusébio, que era português, entendeu? Jogava demais. Então, pessoal, eu quis contar esse vídeo, mais mostrando para o Vini o que foi Pelé. Ele, Vini, num jogo do Santos contra o Juventus, na rua Javari, ele deu 4 chapéus no goleiro para poder fazer o gol. Para ver o que ele fazia. Aqueles lances que você viu de Maradona, de Messi, aquilo para ele era fichinha. Era o rei, simplesmente o rei do futebol, um gênio. Então aí tá, pessoal, isso é uma grande homenagem ao rei que hoje está lá com seus 82 anos. Que Deus deu muito mais anos de vida a ele. Eu acho que todas as homenagens que o Brasil fizer para ele ainda é pouco. Merece um estátua, merece. A CBF devia prestar todas as homenagens do mundo. O governo do estado de São Paulo, né, que é onde ele reside. O governo de Minas, Três Corações, devia dar todas as homenagens. E Maceió tem um estado, Rei Pelé, né? Rei Pelé, que eu até contesto, pessoal. Com todo respeito, eu contesto o estado de Maceió. O estado de Maceió, devia se chamar Jorge Lobo Zagallo, que é alagoano e também é uma pessoa que um dia eu vou contar a história dele para vocês também. Coisa linda, um dos maiores jogadores e treinador do nosso futebol. Então o estádio Rei Pelé em Maceió devia se chamar Jorge Lobo Zagallo, que era em homenagem ao filho da terra. Mas fizeram por Rei Pelé, beleza, tá aí, também merece todas as homenagens. Pessoal, essa é uma história maravilhosa sobre o rei, né, Vini? Vocês, pessoal, façam um comentário, nós vamos fazer 3 jogadores ídolos. Eusébio, Roberto Dinamite, qual é o outro pai? E Maradona. Um desses 3. Qual você quer que a gente conte a história? Conta a história, né? O jogador que vocês escolherem, eu conto. Eu faço o desafio. O que vocês mais gostam e querem que eu conte a história, eu conto. Então tá aí, eu espero que vocês curtam o vídeo, faça o seu comentário, que é muito importante, e ative o sininho para gerar as notificações e você receber os novos vídeos, né, Vini? Então um abraço a todos, um bom domingo, que Deus ilumine a todos, fiquem todos com Deus. E humildade acima de tudo, pois nós, a vida aqui é transitória, eles vão todos para o mesmo lugar. Um abraço, Deus ilumina a todos. E um abraço para Pelé, né? E um abraço ao Rei Pelé e toda a sua família. Um abraço, Rei, você merece todas as homenagens do mundo. Tudo de bom. Valeu, pessoal.